vamos começar pela boa notícia para o conjunto da população brasileira, que é a isenção do imposto de renda até R$5.000, que o Lula tinha falado durante a campanha. Eu acho absolutamente justo você taxar mais quem ganha bem mais, acima de R$50.000. Segundo, existe um teto constitucional para servidor público, para deputado, etc., né? E de vez em quando a gente vê aí, digamos, no noticiário, juiz, sei lá de que instância, recebendo R$900.000. Umas boladas, para mim, inexplicáveis. Então, eu acho que isto nós temos que, de fato, se tem um teto, que se cumpra um teto. Exceto se você tiver uma profissão. Eu estou dizendo porque um amigo meu me procurou à época, o cara é médico, então ali está previsto que o médico pode acumular 2 serviços públicos, o judiciário deu ganho de causa, então o cara às vezes trabalhou e chegou no teto em 2 lugares, ele vai ganhar. Se um dia mudar, não vai ganhar mais, mas agora quem não tem previsão não pode, nós temos que acabar com isso. Terceira coisa, o mercado reagiu. Aí é uma especulação com o dólar total. O que eu estou lamentando é o Banco Central não ter agido. Porque em outros ataques dessa natureza, você entra no mercado, obriga a comprar à vista e aí você consegue segurar. Isso já aconteceu no Brasil várias vezes, comprar o dólar, quem for comprar à vista. Então, o que é problema? Nos incomoda, e a mim muito, é que ali o Lula reinaugurou, como ele fez lá no passado, você dá aumento acima da inflação, ou seja, aumento real para o salário mínimo, e levando em conta o crescimento do PIB no ano passado e reproduzindo integralmente. Agora não. Agora vai ter um limite para ter um ajuste frente ao novo marco fiscal, né? E aí incomoda por quê? O salário mínimo já é pequeno. Se você estava dando um aumento acima da inflação também pequeno, então incomoda, falando francamente, que agora você não vai conseguir. Outros governos não vão ter moral para criticar o Lula. Não tem, porque nunca fizeram. O Bolsonaro teve período que ele nem repôs a inflação dependendo do índice. Eu digo, mas incomoda. Por que incomoda? Porque um país como o nosso precisa distribuir mais renda. O que é preciso ter atenção? O grande problema é a Previdência Social. Porque, como desde a reforma primeira que o Fernando Henrique fez, que a Previdência Social ela tem que ter equilíbrio financeiro atuarial, então você não tem, pelo menos até agora, uma outra forma de financiar que não seja a própria estrutura previdenciária com a sua arrecadação e com seus pagamentos. Eu, então, acho que quando você dá uma folga, uma redução aí de 70 bilhões nos próximos 2 anos. Bi ou bi? Bilhões. Bilhões, isso. Digamos, espero sinceramente que isso se traduz em investimento para fazer o país se desenvolver mais economicamente, socialmente. Ou seja, eu ainda estou com algum grau de insegurança. Mas, de qualquer maneira, a proposta, ela eu diria, muito menos maléfica e, portanto, muito mais benéfica do que aquilo que o mercado queria e que houve uma pressão danada. Sinceramente, eu temia algo pior. Então, assim, nós temos, por exemplo, empresariado, se você falar da participação do Estado na economia, ele tem uma urticária na hora. Mas ele não abre mão do refis, não abre mão do perdão do CARF, não abre mão do financiamento subsidiado. E hoje, veja, o Brasil, ele tem, em 2024, uma renúncia fiscal que passa dos 600 bilhões de reais,
E o pagamento do serviço da dívida passa de 2 trilhões de reais. Veja, isso nem é comentado. Quando o Néstor Kirchner ganhou na Argentina, ele anunciou que não pagaria os títulos da dívida, o mercado bateu nele, os títulos caíram, ele foi lá e comprou uma boa parte. Eu não estou defendendo isso, mas, veja, se o Brasil não conseguir investimento pesado, nós não temos saída. A China cresceu o que cresceu porque ela conseguiu atrair investimento externo com a política deles. Não, aqui vocês podem ter até 49%, mas 50% é o Estado. Estou fazendo um reducionismo grande. Mas, então eu acho que nós temos desafios para desenvolver o país e eu, sinceramente, até comentava com o Salles antes, eu acho que tem alguns debates que nós temos que fazer publicamente. Porque você por exemplo, com os juros do Banco Central vão continuar altos, né? Então nós temos desafios. Então, assim, eu ainda preciso combinar isso que foi anunciado. Não tive tempo nenhum, porque essa semana para mim foi um horror de falta de tempo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o mercado vai se acalmar com a intervenção do Banco Central, que espero que aconteça, e até porque o povo que reclama é o que mais ganha dinheiro, né? Então... Salles? Eu acho a declaração do Haddad um desastre, porque ela parte do pressuposto que você vai arrumar a credibilidade do país para atrair investimento externo, sobretudo, como disse o deputado Arlindo Chenalha. O investimento só vem se ele tem a segurança jurídica, a previsibilidade e a certeza de que o país vai honrar os seus compromissos. O juros é alto porque o Brasil está chegando perto do calote, está gastando muito mais do que arrecada. A crise que faz o dólar ir para R$6 não é só, pode ter um pouco de especulação, o mercado vive disso, mas eu me lembro que no governo Bolsonaro, quando bateu 4,25, todas as lideranças da oposição, eu tenho os prints aqui, diz, olha a irresponsabilidade deste governo, a falta de credibilidade internacional, que o Bolsonaro tirou a imagem do Brasil no exterior, fez chegar a 4,26. O dólar está a 6. Por que o dólar está a 6? Porque o pessoal não quer pôr dinheiro mais no Brasil. Está com medo de tomar calote do título público. Né? Um país que não honra os seus compromissos, que está chegando à beira da insolvência. A taxa de juros alta nada mais reflete, além, obviamente, da tentativa de segurar a inflação, reflete o que os outros cobram de prêmio para emprestar para nós. Sim. Então, se a taxa de juros é alta, é porque ninguém quer emprestar para nós a menos do que isso. E essa taxa de juros reflete a credibilidade do governo em sanar ou quitar os seus compromissos. O Haddad dizer que vai dar isenção dos R$5.000 de imposto de renda é uma boa, porque a Receita Federal, que tem quase vida própria, né, em todos os governos, nunca deixa atualizar a tabela do imposto de renda. É uma coisa impressionante. E entra governo e sai governo, o próprio governo Bolsonaro tentou corrigir a tabela do imposto de renda, teve muita dificuldade. Então, acho que essa história dos 5.000 é ótima, mas taxar super rico é ruim, porque o funcionalismo que ganha acima de 50, você citou do judiciário, que é a elite do funcionalismo, é a elite jurídica, Ministério Público, Judiciário, Advocacia Geral da União, etc. Essas verbas que excedem o teto são recebidas a título de indenização. E na medida em que são classificadas como indenização, elas são isentas de tributação. Não é só que ele ganha mais do que o teto. Ele ganha mais do que o teto a título de indenização daquilo que ele não recebeu há não sei quantos anos atrás, ou das horas a mais que trabalhou, do excesso de trabalho, seja o que for. Mas ele rotula de indenização e não paga imposto. Então, este grupo não será afetado. Quem será afetado são as pessoas do setor privado que ganham acima de 50 mil. E aqueles que ganham muito acima de 50 mil, que esses sim são os super ricos, esses põem o dinheiro lá fora. A França experimentou essa realidade de tributar super rico. O que aconteceu? Os super ricos saíram da França. O Gérard Depardieu transferiu o seu domicílio fiscal para a Rússia. E tantos outros exemplos. Então, o dinheiro você não pega assim com essa facilidade. A lógica tinha que ser de cortar despesa. Controlar o equilíbrio fiscal na ponta da despesa. E desde o primeiro dia do governo Lula, há uma desenfreada gastança, um aumento desenfreado de despesa pública.
num sentimento que já se mostrou equivocado nos anos Lula-Dilma, de querer induzir crescimento da economia com gasto público. Isto não funciona, ele explode. Fizeram isso nos anos Lula, explodiu no colo da Dilma. Você estimular a economia pela ótica do gasto público é penalizar o mais pobre. Porque quem se penaliza? A pessoa de classe média alta põe dinheiro no Tesouro Direto, aplica com correção no CDI, enfim, ela pode até não ter o instrumento que o milionário tem de offshore, isso, aquilo, outro, mas ela se protege. Quem paga o preço da inflação que está sendo gerada por uma despesa pública artificial? É o pobre. Quem paga o preço de uma tributação excessiva? O pobre. Toda essa reforma tributária de Araque que foi aprovada, o arcabouço, uma mentira. Eu votei contra o arcabouço, porque é uma mentira. E o que está acontecendo hoje comprova a mentira. Não, porque nós vamos controlar e põe o teto. Explodiu o gasto público, o Brasil explodiu o déficit. A diferença de receita e gasto primário nunca foi tão grande. Então nós estamos numa situação em que o problema é de credibilidade, Arlindo. E o governo tinha que chegar e dizer o seguinte, olha, contrariando a visão tradicional da esquerda, contrariando os dogmas aqui do senhor Luiz Mercadante, que gosta de um desenvolvimento induzido pelo Estado e de fulano, e de ciclano e de beltrano, nós vamos cortar na veia as despesas que estão sendo feitas. Nós vamos cortar gasto público mal feito. Eu não vou entrar em pequenez de dizer que comprou sofá, cama, isso é ridículo. O problema é o gasto público estruturado. O governo está aumentando despesas que não vão retroceder mais, né? O pessoal brinca, despesa é que nem cortar unha, todo dia você tem que cortar um pouco. Tem que cortar a despesa. Nós não temos mais gordura na economia brasileira de fazer reequilíbrio pela ótica da receita. O reequilíbrio tem que ser feito controlando a despesa. E não há o mínimo esforço desse governo. Até acho que o Haddad, diante dos demais ministros, e até de colegas nossos da Câmara dos Deputados, com as emendas e tudo isso, a verdade é a seguinte, olha, vamos tirar tudo que está aí, porque a hora que acabar a teta, acabou. Isso é o sentimento que a gente vê na Câmara, no Senado e no governo. O governo tinha que ser o primeiro a dar o exemplo de segurar os gastos, até para ter moral de virar nessa discussão das emendas parlamentares e dizer, olha, o governo está fazendo a sua parte. Não dá para vocês torrarem dinheiro em emenda parlamentar desse jeito. Emenda de bancada, emenda de comissão, isso é uma imoralidade. Agora, o governo tem que dar o exemplo. E o governo está dando o pior exemplo.